Bom dia a todos. Para mim aqui é uma grande satisfação. Obrigado, Renato, pela apresentação. Eu gostaria de, primeiramente, agradecer aí todo o Instituto de Física por me convidar mais uma vez. Eu acho que é a terceira ou quarta vez que eu venho aqui, faço parte dessa escola e, em particular, gostaria de agradecer às meninas da ciência, né? Armínia, Cássia, Andréia, né? Por esse belo evento. Esse aqui é o CNPEM, é o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, é o maior complexo de infraestrutura de pesquisa do Brasil e todos deveriam conhecer o CNPEM. Esse aqui é um acelerador de quarta geração, de luz síncrona, né? Então, experimentos na área de biologia, na área de física, na área de química, na área de engenharia, eles são feitos aqui. Então, abaixo do Equador, eu não conheço, eu acho que não tem uma infraestrutura de pesquisa como essa aí. Então, eu só coloco isso e agora, recentemente, foi criado um bacharelado em ciência e tecnologia. Depois vocês podem entrar na página do CNPEM e olhar um pouquinho. Eu ia falar da Ilum também aqui, mas não vai dar tempo, porque me deram somente 2 horas para falar para vocês. Então, eu vou tomando água aqui, que ontem eu saí com o Renato e tomei muito gelado. Pessoal, vou falar de um tema, né, que está ligado em outras palestras aqui de alguma forma. Mas eu quero falar um pouquinho do que eles, mais ou menos recentemente, eles placaram esse nome chamado de Quantum Materials, né? Então, o que é Quantum Materials, né? Todos os materiais são descritos pela mecânica quântica, né? Então, você vai lá no Wikipedia, né? E lá. Então, aí você vê lá que Quantum Materials é um termo que engloba, né, na matéria condensada, materiais cujas propriedades essenciais não podem ser descritos em termos de partículas semiclássicas ou mecânica quântica básica, né? Não é low level, não é baixo nível, é mecânica quântica básica. Então, são materiais, né, que você precisa de alguma coisa a mais, né, daquilo que a gente vê normalmente nos cursos básicos de mecânica quântica. Eu vou aqui, se vocês olharem, normalmente quando a gente faz física, né, a gente aprende lá radiação do corpo negro, efeito fotoelétrico, né, que era a grande confusão. Na verdade, então, eu posso citar aqui mais de 20 experimentos, né, que não se descrevia com a mecânica quântica. Então, se você olhar aqui no século XIX, por exemplo, esses efeitos Seebeck, efeito Peltier, que são de transportes, né, que você já conhece, né, Becquerel, por exemplo, aqui efeito fotovoltaico. Esse Becquerel não é o pai do Becquerel da radioatividade, tá? E aqui são vários, né? Espectro do hidrogênio, que você sabe. O Faraday, por exemplo, ele é que descobriu o semicondutor, né? Isso tudo no século XIX, que ele viu lá que tinha um material que se aumentava a temperatura e aumentava a condutividade, né? A gente sabe que os materiais, se aumenta a temperatura, a princípio, devido às colisões, deveria diminuir a condutividade. Então, aí veio o que ele chamou de semicondutor, foi o Faraday, né? Carl Ferdinand foi o primeiro retificador, né? Todo mundo sabe a galena, por exemplo, né? Tudo isso aí foi no século XIX. E esse aqui até ganhou o Prêmio Nobel de Física, eu acho que em 1903 ou 1904. Fotocorrente, etc. Tudo isso foi no século XIX, né? Eu coloquei aqui uma foto que é de um evento que é o mais importante congresso que existia, o Solvay, em 1911. Aqui está Madame Curie, né? Aqui vocês veem Rutherford e outros, são todos os físicos mais importantes, Planck, né? Nessa época mesmo, eles não conseguiam explicar esses fenômenos, tá? Então, você tinha pequenos modelos para descrever esses fenômenos, né? Se você for no congresso de 1929, está cortando um pouquinho aqui, né? Aí você já vê aqui Einstein, né? Aqui está faltando, aqui está o Heisenberg, Pauli, etc., né? Madame Curie já está um pouquinho mais velha, etc. Nesse 1929, esses fenômenos todos já
já podia explicar pela mecânica quântica. Ou seja, vocês tinham uma definição microscópica desses fenômenos. Então, era um grande sucesso a mecânica quântica, né? Exceto um, né? Que foi a supercondutividade, e depois da minha palestra vocês vão aprender mais sobre a supercondutividade. Mas a supercondutividade, vários físicos tentaram explicar usando a mecânica quântica, mas só depois foi o Bardeen, Schrieffer e Cooper que explicaram a supercondutividade no modelo que é chamado de modelo BCS. Então, eu só estou dizendo para vocês que você tem os fenômenos, você tem a teoria, mas não significa que você pode explicar esses fenômenos. Então, isso aqui estava tudo bem explicado. Agora, se esse povo aqui, que é considerado a maior densidade de gênios, né, que você conseguiu colocar numa sala, né, só que em 1928 tem uma coisa que foi muito importante. Aqueles que fazem física aí, sabem, né? Que foi o desenvolvimento da teoria de bandas. Com a teoria de bandas, você explicava todos aqueles fenômenos que estavam lá. Mas na forma que Bloch, exceto a supercondutividade, que não é o foco aqui que eu vou falar. Bom, mas se você pegar aquele mesmo grupo lá e mostrar para eles essa árvore aqui, né? Uma pena que está cortando um pouquinho aí. Mas ninguém daqui, desses gênios que estavam aqui, escutaram essas palavras aqui, né? Emaranhamento, isolantes topológicos, supercondutividade de Rayleigh, topologia na matérias, etc. Esses eram nomes, e eu digo que esse conjunto aqui, ele faz parte de várias coisas do que eu vou chamar aqui de quantum materials. Ou seja, você tem a teoria e as coisas vão desenvolvendo. Eu trabalho em estado sólido, em física da matéria condensada, eu diria uns 40 anos, mas para os jovens agora, nunca essa área foi tão efervescente como está. Tem várias quebras de paradigmas acontecendo. Aqui no Brasil, às vezes, a gente fica um pouco fora, né? Mas essa área é uma área de grande evolução, né? Então, é importante aqui a mecânica. A mecânica quântica tem duas equações, né? Eu peguei aqui o túmulo dos dois aqui, né? Dirac, a equação de Dirac e a equação de Schrödinger. Então, vou escrever rapidamente. Vocês já ouviram falar do teorema de Bohr? Então, o que é um cristal? Então, o cristal é um sólido que tem uma simetria, apresenta uma simetria translacional, que eu vou chamar de TDR, né? Então, você tem um cristal, ele tem uma simetria translacional, eu posso ir andando como se fosse conjunto de mesas, né? Que, se for periódica, né? E o que acontece aqui, acontece ali e acontece lá. E, além disso, ele tem pontualmente simetrias, né? Então, se eu der uma translação num cristal DR e der uma DR', é igual a R mais R', que é igual a TR' vezes T. Então, você vê que esses operadores aqui da translação, eles comutam. Se eles comutam, eles têm uma propriedade interessante, né? E eles comutam com a hamiltoniana, então posso escrever isso dos mesmos alto-valor. Então, um operador aplicado em φ é um lambda φ. Bom, se para isso ser igual, que TR é igual a um φ de R mais N, então esse meu alto-valor aqui, ele tem que ser escrito desta forma, não tem outra forma de escrever para que satisfaça isso. Isso é importante, porque agora aparece um númerozinho aqui para a gente, que como eles são operações de simetria que comutam, todo grupo comutativo, ele só tem uma representação irredutível, e essa representação é K. Então, esse K é um número quântico que aparece para um sistema periódico. Isso vai ser fundamental para a gente começar a entender isso aqui. Bom, então eu tenho o teorema de Bloch, vou ter aqui as minhas energias vão ter que ser pinçadas por um K, as minhas autofunções também por um K, né? Eu posso trabalhar isso no espaço direto ou no espaço recíproco, e eu vou trabalhar isso aqui no espaço dos Ks, onde esse G estabelece a minha simetria da zona, e eu tenho a primeira zona de Brillouin. Para quem já fez estado sólido, isso aqui tá prontinho, né? Só que o pessoal gosta de inventar para
para deduzir o teorema de Bloch, mas aqui está deduzido o teorema de Bloch. Então, cada vetor de onda é uma representação que eu tenho do meu grupo translacional. Então, eu classifico, eu sempre vou olhar esse vetorzinho K, né? Como você sabe. Bom, se cada um deles dá um estado quântico, se eu resolver minha hamiltoniana, então cada um deles eu vou resolvendo para um determinado K, e etc., eu vou ter aqui o que nós chamamos de bandas de energia. Essas bandas vão me definir se o meu material ele é isolante ou se o meu material é metálico. Então, vamos pegar aqui um caso unidimensional, né? Então, essa banda está semi-preenchida, vamos dizer esse vermelho aqui, são todos os estados ocupados por elétrons, spin para cima e spin para baixo. Se eu aplico um campo elétrico, eu posso ter estados Ks, de um conjunto diferente numa direção na outra. Então, eu posso ter uma corrente elétrica. Se ela estiver totalmente preenchida como K, se eu aplicar um campo elétrico, ele vai para um outro K que é o equivalente a este aqui. Então, ele não tem elétrico. Então, para ele conduzir, ele tem que passar para um outro estado, que é o estado da banda de condução. Então, este caso é um caso típico de um metal e esse caso é o caso típico de um isolante. Se esse gap for pequeno, a gente consegue... a gente dá um nome mais bonitinho, que é semicondutor. Tá? Então, na verdade, o semicondutor é um isolante. Então, é isso que me classifica. Né? Não vou entrar muito em detalhes, é essa equação que a gente vai resolver da equação de Schrödinger e etc. Se a gente olhar de 1970 para cá, o número de prêmio Nobel em física, porque se eu colocar de química, vai dar um outro conjunto também grande, de o que os elétrons estão fazendo nos materiais. Então, se algum aluno quiser ganhar prêmio Nobel, eu recomendo aí Física da Matéria Condensada. Tá? E isso tem vários aqui ganharam aqui todo o prêmio Nobel, e aqui particularmente na área de matéria condensada, os mais recentes que estão mais ligados naquilo que eu vou falar aqui hoje, tá? Com vocês aí. E tem um particular aqui, que ganhou o prêmio Nobel em 1985, que ele vai ser fundamental para a gente aqui. Então, aqui começa o início da nossa história. Em 1980, antes de 1980, toda a transição de fase, ela era descrita por uma teoria que foi desenvolvida pelo Landau, que é a quebra espontânea de simetria. Então, vamos supor que você tem um sistema e, de repente, ele fica ferromagnético. Então, ele quebra uma simetria, por exemplo, de time reverse, de reversão temporal. Ou você pode pensar de coisas mais simples, que é pegar a água e congelando ou aumentando a temperatura. Todas essas transições de fase, elas são descritas por uma teoria, que é a teoria de quebra espontânea de simetria, que foi desenvolvido por um físico que vocês já conhecem, já ouviram falar, físico famoso, que é Landau. Entretanto, em 1980, esse von Clintz, né, ele fez um experimento que era um sistema quase bidimensional, né, um sistema que tinha elétrons confinados numa região bidimensional, e ele observou um fenômeno que não é descrito por uma transição de fase por quebra de simetria. É uma transição de fase quântica, né, que é o efeito Hall quântico. Tá? Então, ele fez essa descoberta em 1980, o von Clintz, já vou falar um pouquinho. Não tem jeito de diminuir aí, não, senão vocês vão perder um pedaço da palestra. E ninguém explicava, e ele está aqui. Mais ou menos o seguinte: você tem um sistema bidimensional, praticamente elétrons convidados numa região bidimensional, se aplica um campo magnético intenso, certo? E você tem um sistema que é isolante, porque você tem esses níveis de Landau, só que esse sistema apresenta uma condutividade transversal do efeito Hall, que ela é quantizada e que tem valores de duas constantes físicas, que é a carga do elétron, a constante de Planck, vezes o inteiro. A carga do elétron ao quadrado dividido pela constante de Planck, vezes um número inteiro. Então, você tinha uma condutividade que era quantizada. Nota bem,
se eu aplico um campo magnético, é importante, se eu aplico um campo magnético, eu estou perdendo o que nós chamamos de simetria de reversão temporal, tá? Então, essa simetria é uma simetria que ela, aqui não tem o quadro, que eu posso dizer o seguinte: se eu tenho um campo magnético, o campo magnético ele não satisfaz uma simetria de reversão temporal. Então, isso aqui, tudo bem, e essa transição de fase é uma transição de fase quântica. Então, ela requer a presença de um campo magnético, um campo grande. Normalmente, esse experimento é feito a temperaturas muito baixas e campos magnéticos bem altos. Esse ficou muito famoso. Aqui tem uma área que só estuda aí efeito Hall quântico, tá? Então, aqui eu estou chamando do efeito Hall quântico e não tem nenhuma transição. Bom, em 1982, o Thouless, que ganhou o prêmio Nobel há 2 ou 3 anos, né? Mais, acho que 2 ou 3 anos, né? E ele fez a conta dessa supercondutividade, ele fez o modelo, calculou usando uma expressão da teoria de cubo e mostrou essa quantização. E depois ele viu que isso estava ligado com uma invariância topológica. Então, agora nós vamos falar de topologia num espaço que é o espaço de Hilbert, tá? E ele fez, na verdade, no primeiro artigo dele, ele não fala em topologia, ele obtém os resultados lá do von Klintz e, posteriormente, que ele fala de topologia, tá? E esse aqui é o trabalho que ele fez, vocês não precisam se detalhar aqui, né? Que é o Thouless que ele ganhou aqui, né? Ele com os pós-doc dele, mas quem ganhou o prêmio Nobel só foi ele, juntamente com outros 2 que também trabalhavam em topologia, que eu não vou entrar em detalhe, mas é isso aí. Bom, então, o Thouless mostrou, isso aí precisa de um campo magnético, esse campo magnético é um campo magnético intenso. Em 1988, esse Haldane também ganhou um prêmio Nobel, juntamente com o Thouless. Ele fez um trabalho que era uma brincadeira. Ele pegou uma rede hexagonal, ele botou... a rede hexagonal tem 2 átomos por célula, então ele pegou uma subrede, colocou campo magnético, tudo teoria, numa direção, e na outra subrede um campo magnético em outra direção. E mostrou que ele podia ter também um sistema que apresentava as propriedades lá daquele do von Klintz. Ou seja, o campo magnético efetivo era 0, como você tinha campo em diferentes direções, também quebrava o time reverse e ele fez isso daí. Mas é interessante que ele fala que, vamos lá, sistema 2D, as fases topológicas sem campo magnético, aqui é uma resposta dele. Bem, no mínimo, nós não precisamos de um campo magnético resultante. Então, ele mostrou que aquele fenômeno não havia necessidade de ter um campo magnético aplicado. Isso levou ele a pensar de uma maneira equivocada, mas assim mesmo ele ganhou o prêmio Nobel, que no artigo dele, eu acho que eu tenho aqui, né? Que ele fala lá, embora seja improvável que o modelo específico apresentado aqui seja fisicamente realizável, ele indica ao menos o princípio do quantum Hall effect pode ser colocado num contexto mais amplo, fenômenos associados à invariância de reversão temporal quebrada. Então, tudo isso que eu falei para vocês tem uma invariância de reversão temporal quebrada. Ou seja, se o elétron vem, ele poderia, em princípio, né, passar para um outro estado, não poderia, né, porque ele não tem essa reversão temporal, e é uma consequência. Aí ele tenta aqui justificar que mais poderia ser uma consequência do ordenamento magnético em um sistema quase bidimensional. Isso aqui nunca foi realizado, mas ele ganhou o prêmio Nobel para mostrar que esse fenômeno era um fenômeno topológico de uma transição que você não havia necessidade de apresentar um campo magnético. Bem, aí em 2004, 2 físicos, Novoselov e Ogaime, eles fizeram pela primeira vez um sistema bidimensional que fosse estável e que foi o grafeno. Então, o grafeno foi uma grande descoberta, né? E
E quando foi feito isso aí, em 2005, dois físicos, o Kane e o O'Malley, publicaram no Physical Review esse aqui é o grafeno, né? E eles publicaram no Physical Review Letters um artigo, né, mostrando que se você incluísse a interação de spin-órbita, lembra-se que a interação de spin-órbita é o spin interagindo com o momento angular orbital, eu vou falar um pouquinho mais, você poderia ter um sistema que não quebrasse, que fosse protegido por reversão temporal, e isso daí não precisava ser feito nenhum campo magnético externo, nada. E essa foi a maior quebra de paradigma dos últimos tempos na física da matéria condensada. Bom, então aqui estão eles, e logo aí vários artigos apareceram, né? E aqui tem a tese de doutorado do menino, e eu vou falar um pouquinho desse daqui. E aí, como é que nós podemos medir isso? O grafeno, o gap do grafeno, o grafeno é praticamente um metal. O gap dele é alguns 10 a menos 2 milielectronvolt. Não dá para medir isso daí. Então, essa propriedade dele não serve para o grafeno. Mas o grafeno foi um grande exemplo deles procurarem outros materiais, que chamados os isolantes topológicos. Então, a nova topologia dos invariantes, né? Esse aqui não precisa de campo magnético. E esses dois aí mostraram que, sem quebrar a simetria de reversão temporal, você poderia ter uma fase topológica quântica. Então, esses dois trabalhos foram publicados, aqui o spin-órbita. Então, vamos lá. Por que a gente chama de isolantes topológicos? O nome não é muito bom, porque todo isolante ele vai ter uma topologia. Ele é descrito por um espaço de Hilbert, certo? Só que esses isolantes topológicos eles são descritos por outro conjunto de espaço de Hilbert, tá? E está aqui escrito, né, que são chamados porque as funções de onda que descrevem seus estados eletrônicos abrangem um espaço de Hilbert que tem topologia não trivial. Bom, aí este físico, Souzeng e seu grupo, né, este pesquisador está bastante ativo, talvez eu mostre alguma coisa dele, que era pós-doc dele, ele suicidou-se há 2 anos, né, ele era um professor do Caltech, acho que porque não ganhou o prêmio Nobel. Físico, quando não ganha o prêmio Nobel, fica complicado. E ele propôs que este material, HGTE, pudesse apresentar isso, né? Enfim, e esse pesquisador da Universidade de Würzburg, o Molenkamp, ele confirmou isso experimentalmente. O que é esse material aí? Rapidamente eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo nesse sistema aqui. E a proposta era essa estrutura de superredes, tá? Esse material ele é metálico, aqui são semicondutores, mas eles têm um parâmetro de rede, a distância entre os átomos, muito próximas. Então, eles poderiam formar uma heteroestrutura sem que essas interfaces não fossem influenciassem na descrição que eles gostariam de ver. Então, ele fez a medida. E essa medida aqui, quando chegava a uma distância, essa distância aqui, da ordem de 6,3 nanômetro, eles teriam que ver uma condutividade, porque ele estava passando de um sistema trivial, que tinha uma topologia, para um sistema, para uma outra não trivial, que eu vou chamar de isolantes topológicos. E para eu ir de um sistema trivial para um sistema não trivial, não tem outra forma a não ser se quebrar. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Quebrar o quê? É passar por um estado metálico. E esse metálico tem que ser um metálico quantizado, que foi o que ele viu no experimento. Ele chegou a uma certa... Aqui é a distância e ele vê exatamente o quantum da condutância aqui. Tá? Aqui, no caso, é 1G0, que é uma condutância quântica, né? Esse é o Molenkamp, né, que fez isso daí. Na verdade, que você tem esse aqui, você tem o CDTE, o HGTE, e aqui as bandas têm um caráter
e aqui tem outro caráter, tá? Então, aqui é uma simetria, aqui é uma outra simetria. Conforme você vai fazendo esses espaçamentos, perturba esta banda, que esta banda, devido ao spin-órbita, tá? Ela inverte essa banda. Se ela inverteu, ela está num espaço de Hilbert que é definido por um invariante topológico diferente deste aqui. Ou seja, você vai passar por um estado metálico. Bom, aí vieram vários. Aqui é um experimento de ARPS, tá? Que você vê, por exemplo, na borda, ou no caso aqui, na superfície, como se forma os cones de Dirac, né? Que você sempre vai ter um estado metálico aqui. Então, são os estados de superfície que são protegidos por uma reversão temporal que eu já vou mostrar para vocês aqui. Isso aqui é só aqui é um trabalho bem depois, mas eu vi na literatura que ninguém tinha feito um cálculo de primeiros princípios, né? E a gente foi fazer esse cálculo, a gente foi fazendo e mostrou que quando chega da ordem de 51,7 angstrom, você tem essa fase metálica, tá? Esse é um trabalho que não tem. Bom, eu estou falando para vocês, mas se vocês olharem de 2005 a 2021, o número de artigos que foram publicados somente sobre isolantes topológicos é um número grande, né? A China domina. Ali tem, acho que tem alguns meses que eu tirei esse dado aqui. Estados Unidos, obviamente, não sei nem se tem Brasil aqui, ó, Brasil tem 135 trabalhos publicados de 2005 a 2021 em isolantes topológicos. Isso não é uma fantasia. Se vocês, é que eu não tenho aqui os dados, mas o número de patentes que já foram criados para esses materiais, eles estão agora preocupados que esses materiais, como eles têm essa proteção por time reverse, eu vou falar um pouco mais para frente, então eles podem ser materiais pensados em informação quântica. Não é meu campo a informação quântica, mas esses estados têm um tempo de coerência muito grande no transporte eletrônico, que seria muito importante. E também aplicações em supercondutividade. Tá? Bom, agora voltando lá no começo da mecânica quântica, né? Então vamos lá. Eu vou falar rapidamente aqui o que é o teorema diabático, né? O teorema diabático, ele foi, aqui é o Fock, né? E aqui é o Max Born. O Max Born é dos físicos, talvez, na mecânica quântica, dos físicos mais importantes, às vezes muito pouco reconhecido, né? Mas ele resolveu muita coisa para o Heisenberg. Então, um sistema físico permanecerá em seu alto estado instantâneo se uma determinada perturbação estiver agindo sobre ele suficientemente devagar e se houver um gap entre o valor próprio e o resto da hamiltoniana. Ou seja, se você for fazendo pequenas transformações nessa hamiltoniana, ela continua naquele estado sem que troque, obviamente, seus autovalores, né? Então, esse é o teorema adiabático. Se você pegar a equação de Schrödinger, eu não vou entrar aqui em detalhes, mas variando lentamente, você tem um conjunto de vetores que depende do tempo, num espaço de parâmetro de D dimensões, que é um espaço de Hilbert. Nota bem, isso aqui é um isolante, então aquela zona de Brillouin, aquele casinho que eu defini no meu começo da minha palestra, ele define um espaço de Hilbert completo, tá? E ele vai continuar. Então, a função de onda, ela pode ser escrita da seguinte forma, tá? Psi de n de t é elevado a i gama n de t é elevado a 1 θ n de t vezes o meu vetor r n de r. Esse r alguma variável que eu estou andando no meu espaço de Hilbert, eu estou caminhando no meu espaço de Hilbert. Se eu jogar isto aqui na minha função, na equação de Schrödinger, dependente do tempo, eu determino isto e determino isto. Esse vocês já conhecem do curso de mecânica quântica, que vai estar ligado ao que nós chamamos aqui de fase dinâmica, que vai estar ligado à energia. Esse aqui, às vezes, a gente não vê. No livro do Sakurai, hoje em dia, tem toda essa parte aí. Quando eu estudei no livro do Davidov, aqueles livros antigos, não tinha isso. Hoje se tem,
Você pega este númerozinho e você vai encontrar essa aqui, a famosa fase geométrica. Marca bem na cabeça. Essa aqui é a fase geométrica, que é conhecida como fase de Berry, né? E ela vai ser fundamental para eu definir os meus invariantes que eu vou precisar definir no meu problema. Esse númerozinho aqui é definido desta forma aqui. Esse Azinho aqui é a conexão de Berry, né? E você pode aqui, transformando no teorema de Stokes, né? Essa integral de superfície, de linha, você pode transformar numa integral de superfície, que é a minha curvatura de Berry. Então, esses dois numerozinhos, o importante é vocês terem em mente que vocês têm um número que é uma fase. Então, você pega um sistema que ele vai no meu espaço de Hilbert, eu vou caminhar num ciclo fechado. O que vai acontecer num trivial? Eu chego aqui, a minha fase não muda. Mas se eu andar e chegar aqui e ter uma diferença de fase, eles estão pertencendo a espaços diferentes. Tá? Aqui eu não vou falar, que é a mesma coisa que você agora aqui colocar na minha equação, no meu espaço de Bloch, né? Na minha função do meu cristal, e eu vou ter esse númerozinho Cn aqui. Então, aquele número lá no começo que eu mostrei para vocês, do von Klintz, que fez o quantum Hall, né? Ele, lembra que eu falei, é E2 sobre H vezes um número inteiro. Esse número inteiro é o número de Chern, tá? É esse númerozinho aqui que é o número inteiro, que é o número de Chern. Bom, e esses que descobriram agora, esses isolantes topológicos? Esses isolantes topológicos, como ele tem reversão temporal, eu tenho que olhar a metade da minha zona de Brillouin, porque a outra metade da minha zona é igual. Tá? E a gente define, depois de muita conta mesmo, um invariante que é chamado de Z2. E esse Z2, quando você faz isso aqui, se ele for zero, ele é um isolante trivial. Se ele der 1, é um isolante que nós chamamos de isolante não trivial, mais conhecido como isolante topológico. Então, esse númerozinho, a gente não faz essa conta aqui. Essa conta é bem complicada. Tem formas mais simples de calcular esse Z2. Tá? Não vou entrar em detalhes aqui. A única coisa que eu quero que vocês ponham em mente é que eu tenho um invariante que define isso. Tá? Então, depois eu vou dar um exemplo matemático para não ficar essa coisa abstrata aqui para vocês. Então, topologia é um ramo da matemática que estuda propriedades de objetos que são invariantes sob deformações suaves. Então, se eu tiver uma xicrinha desta aqui, né, essa xícarazinha, posso ir deformando, eu chego nessa rosquinha aqui. Esse objeto, eles pertencem à mesma topologia, eles são descritos pelos mesmos elementos topológicos, né? Eu não posso pegar isso aqui e transformar numa laranja. Não tem jeito de eu transformar, porque ele tem esse buraquinho aqui. E ele pode, não sei se vai dar para ver aqui, mas essa aqui é uma deformação, né, que procura esses objetos dependentes da métrica. Aqui só um exemplo para vocês olharem isso aqui. Se você pegar a bola de futebol, então vou pegar aqui o número de Euler. Isso aqui é matemática, né? X é igual a 2 menos 2G. Certo? Esse x sempre é o número de vértices menos o número de arestas mais o número de face. Tá? Se pegar a bola de futebol, tem 12 faces, 20 tal. X dá 2. Se o x der 2, quanto é g? É 0. Certo? Aqui é o mesmo exemplo, está repetido, né? Então, esse g é o meu invariante que eu estou querendo definir. Se g for 0, é esse caso aqui, né? Se eu pegar esse objeto e esse objeto e fizer a mesma conta, né? Fazer aquela diferença lá de face menos arestas mais... aqui, ó, vértices menos as arestas mais o número de faces. Se eu pegar qualquer um desse, dá 0, dá 0. X é 2 menos G. Então, quanto é o valor de G? Para dar 0 isso aqui, o G tem que ser 1. Então, esse G igual a 1
e o outro é G igual a 0. Eu não consigo ir de G igual a 0 para G igual a 1 se eu não quebrar. Para a gente, nos isolantes topológicos, quebrar é passar para um estado metálico. Tá? Então, a rosca você faz isso, mas a bola você nunca leva isso aqui. Então, vamos lá. Olha bem desse lado aqui. Desse lado aqui tem um isolante trivial. Então, você tem a banda de valência e aqui a banda de condução, certo? E esse material tem uma coisa finita lá, ele tem uma superfície, né? Certo? E essa superfície, aqui está tudo com spin órbita, ela pode quebrar essas degenerescências de spin, mas esses pontos, que nós chamamos ponto de invariante momento, eles ficam fixos aqui. Esse é o que acontece num isolante trivial. Se você for num topológico, ele não pode, ele tem Z2 igual a 1. Mas a superfície dele está falando com quem? Está falando com vácuo, está falando com outro material, ele está... A borda, vamos pensar numa fita, a borda dele sempre está falando com alguém que é trivial, certo? Eu estou aqui, sou topológico, e aqui tem um trivial. E para isso acontecer, ele tem que virar um estado metálico. Se mostra facilmente que esse ponto não pode mudar, aqui tem toda uma regra, tá? E esse ponto continua degenerado, que é um ponto de invariante momento, que eu já vou mostrar para vocês, e ele fez isso. Então, se você olhar aqui, ele está sempre em estado metálico. Por quê? Aqui você tem, vamos supor que fosse da superfície, aqui tem um spin para baixo, ou um spin para cima, no time reverse é um spin para baixo do lado de cá. E aqui spin para baixo, aqui spin para cima. Então, você calcule um elétron nesse estado aqui, certo? Se ele bater numa impureza que não for magnético, no que for, ele tem um momento aqui, ele pode ser espalhado para cá. Mas para ele ser espalhado para cá, ele tem que mudar spin. Mas se eu não tiver nada aqui, nenhum campo magnético, esse spin não muda, esse número quântico continua. Então, esse elétron nunca vai ser espalhado. E eu vou mostrar para vocês os exemplos aqui, bem grande para vocês. Eu não vou entrar em detalhes aqui no modelo de Kramer, tá? Mas esses, ó, aqui tem uma rede quadrada, tá? Aqui é o ponto gama, eu andar para qualquer direção aqui é um K equivalente. Este é um ponto de trim. Toda a rede bidimensional, você tem 4 pontos de invariante momento. Aqui I para o K menos K, aqui é a mesma coisa, aqui é a mesma coisa. Na rede hexagonal, para quem sabe, é o gama, o ponto M, que são os que vão dar os 4 pontos de time reverse. Num sistema tridimensional, são 8 pontos desse daí. Então, do hexagonal é gama, M e M. Lembra que da banda hexagonal, eu andar aqui, por K e menos K, eles são invariantes, então não pode mudar. A mesma coisa aqui, não pode quebrar essa degenerescência, nem no gama e nem aqui. Então, ele vai estar sempre degenerado e conectando lá. Também vou pular isso, só vou voltar aqui para vocês o seguinte. Esse é o mundo real, tá? Esse é o experimento, tá? O cara faz o ARPS e vê que a superfície dá esses sinais. Ele está fazendo a medida, ele joga lá o elétron, vê e vai levantar como se fosse uma banda aqui no meio do gap. Porque esse material, ele tem a superfície. Essa superfície está ligada lá com o ar, com o que for, é uma superfície trivial. Então, a estrutura de banda é esse, e ele não pode, se você pegar aqui, ó, querer calcular o valor esperado de um que está para cima, com a hamiltoniana que está aqui para baixo, você aplica o timer reverse, obviamente isso aqui vai dar 0. Então, ele nunca é espalhado daqui para cá. Então, é interessante que você vai ter materiais. Vamos supor esse aqui, não sei se eu tenho o próximo, esse aqui, tá? Você vai ter uma corrente numa direção, aí ele encontra uma impureza, ele não enxerga essa impureza, ele nunca vai ser espalhado, ele passa, vai ter um monte de impureza, ele nem vê essas impurezas e vai. Então, são materiais que eles apresentam a condutividade sem ser espalhado. Esse é um fenômeno importante. Você calcule a aplicação desses materiais para dispositivo, o que pode ser feito. Então, são materiais
que têm uma coerência grande e não são espalhados, que eles não têm jeito de ser espalhados porque eles estão no mundo diferente do trivial. Obviamente, se eu botar uma impureza magnética aqui, aí vou espalhar, tá? Que aí eu vou quebrar a time reverse dele. Bom, esses materiais têm um número muito grande desses materiais, particularmente os materiais 2D, que já estão, eu acho que deve ter uns 20 e pouco já experimentalmente que eles conseguiram sintetizar desses materiais. Mas tem um que eu escolhi para vocês aí, que é um topológico brasileiro, né? Tem vampiro brasileiro, então agora tem um topológico brasileiro, né? Enfim, é o Jacutinga, tá? Ele foi descoberto, obviamente, lá na mineração, lá da Vale, aqui em Minas, na região de Itapira, em Minas Gerais, tá? E é um material que eu vou falar um pouquinho mais para frente, né? E é um material que ele apresenta camadas, que nem o grafeno, e se você esfoliar esse material e pegar uma camada dele, você vai obter isso aqui, ó. Exatamente o isolante topológico. Você vai ter aqui um material que vai apresentar essa condutividade sempre. Então, esse é um material muito interessante e ele em 3D também ele é topológico. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui, mas este aqui, por exemplo, é um cálculo, é o experimento, e esse aqui é um cálculo DFT, né? Este aqui mostrando essas superfícies, né? No caso dele 3D, né? E ele vai ter mais ou menos essa configuração. A gente fez alguns cálculos, eu vou mostrar para vocês o seguinte. O material é este aqui, ó. Opa. O material é esse aqui, PT2HGC3. Então aqui está a coluna da platina, aqui está a coluna do mercúrio, aqui está a coluna do selênio. E a gente calculou toda a família deles misturando esses elementos aqui, né? E o que a gente obteve é impressionante, que a gente obteve um conjunto dele, aqui são Z2 igual a 0 e aqui Z2 igual a 1. Você vê que tem várias dessas ligas que são topológicas, né? Hoje no Brasil tem 2 grupos tentando sintetizar esses materiais que a gente descobriu usando a teoria do funcional da densidade, né? Esse é um trabalho feito com o Felipe, com o Hiroki lá de Uberlândia, né? E etc. Bem, então eu estou falando de uma classe de materiais quânticos para vocês, né? E se eu olhar lá, vamos pegar lá o efeito Hall do século XIX, tá? É esse aqui, né? Que eu falei lá no começo, né? Você tem um material, você aplica um campo e você vai ter uma deflexão na corrente que, né, chamamos da condutividade XY. Depois veio o Quantum Hall. Por que o Quantum Hall? O Quantum Hall é aquele do von Klintz que ele ganhou o prêmio Nobel. 10 minutos? Ok. Aí você pode ter esse mesmo material, você pode ter o que nós chamamos de anômalo Hall. São materiais que apresentam impurezas magnéticas que podem ter isso. E o spin Hall effect. Também você pode ter fenômenos que o spin orbit vale, que você tem um isolante, mas você tem uma corrente de spin sem ter a corrente de carga. Tá? E a mesma coisa aqui, né? Aqui você tem o quantum, e o quantum spin Hall é esse que eu defini para vocês. Esses daqui são esses isolantes topológicos que eu estou falando para vocês. Eles apresentam essa corrente na borda que eles são chamados de quantum spin Hall. Aí tem uma família que eu não vou entrar em detalhes aqui, porque o Renato está me chamando, né? Mas aqui eu coloquei só para brincar um pouquinho. Eu sei que aqui tem muita gente que usa a teoria do funcional da densidade, mas o P.W. Anderson foi, eu acho que em 1980, né? Umas discussões com o Walter Kohn, os dois são prêmio Nobel. O Walter Kohn foi quem desenvolveu a teoria do funcional da densidade, né? O Walter Kohn falava, nós vamos resolver tudo com DFT, né? E o P.W. Anderson não gostava disso, né? Ele achava que tinha que ter os modelos, etc, etc.
que ele chamou da grande máquina dos sonhos da física do estado sólido. Na verdade, a teoria do funcional da densidade, ela descreve com uma precisão muito grande vários fenômenos dos isolantes topológicos, né? O quanto Hall anômalo, os isolantes topológicos cristalinos, que não falei para vocês aqui, topológicos metálicos. Entretanto, quando você tem efeitos de muitos corpos, correlação no seu sistema, fica um pouco mais complicado, ou ela tem que ser feita com muito cuidado. Particularmente, supercondutores topológicos, efeito Hall fracionário, isso aqui o DFT até hoje não consegue. Eu acho que eu vou parar por aqui, porque o Renato está me cobrando, mas eu gostaria de demonstrar um resultado para vocês. Por exemplo, aqui é um isolante topológico, a gente enche de defeito esses isolantes topológicos, tá? E aí nós vamos calcular a condutividade desse material, tá? Faz a fita e vai calcular a condutividade, tá? A gente vai até 1800 angstrom, né, para calcular essa condutividade, onde o potencial é um potencial de primeiros princípios, usando a teoria de funções de Green fora do equilíbrio, né, usando a teoria de Landauer, tá? E você vê que, esse aqui é sempre 2, a transmitância que está ligado com a condutividade, ela não muda por mais que eu coloque defeito nesse material, tá? Realmente, esse aqui é um trabalho antigo, que esse material Bi2S3 é um topológico típico, né? Ele tem um gap da ordem de 0,3 elétron-volt, e esse daqui é um material trivial. E a gente vai estudando esta liga, você vê que para eu ir de uma liga para outra, eu tenho que passar, aqui é o gap, eu tenho que passar por um estado metálico, tá? E também a gente estudou em sistemas amorfos, né? E a gente consegue mostrar que em sistemas amorfos também, se ele for 2D, ele pode... ele tem uma robustez muito grande. Porque o que acontece? Você tem um cristal, quando você vai amorfizando, aqui você tem o gap de energia, vai aparecendo os defeitos e você acaba destruindo isso, né? A gente aprende isso, localização de Anderson, ou mesmo materiais cristalinos que nem o silício amorfo, etc. Entretanto, a gente fez um estudo do bismuteno, que é o bismuto 2D, né? E a gente amorfizou esse material. E é incrível, né, que a gente, mesmo ele amorfo, ele apresenta uma condutância quantizada. Ou seja, ele não enxerga o defeito. Entretanto, se eu colocar um campo aqui, esse azul é a condutância, 2 aqui, né? 2E2 sobre H. Só que se eu colocar aqui um campo magnético, eu destruo completamente, etc, etc. Eu vou finalizar aqui, só que eu gostaria de deixar esse slide aqui, que ela foi publicado agora na Science, né? A gente escuta falar aqui que o mundo, né, 70% da matéria que existe, aí a gente não conhece, etc, né? Isso que a gente aprende em cosmologia, matéria escura, energia escura. Nos isolantes topológicos, esse aqui é o Bernie Vig, que era pós-doc, hoje tem uma posição em Princeton, em 2005 ele era pós-doc do show, e ele publicou recentemente na Science, né, dizendo que da ordem de metade dos materiais na natureza são isolantes topológicos. Então a gente não pode esquecer disso. Então, aquela visão nossa de estado sólido, né, de isolantes, né? Isolante é aquele que apresenta uma banda cheia, aí tem um gap de energia, aí depois a banda de condução. A gente tem que complementar, que existem pelo menos 2 tipos de isolantes, os isolantes normais e os isolantes topológicos. Os isolantes topológicos são aqueles que, quando vão falar com o mundo trivial, eles têm que passar por um estado metálico, né? Então aqui é o meu grupo aqui, né, que é o Bruno, o Felipe, o Meira. Se alguém que eu interagi nesse tempo, atualmente estão aqui, não vou entrar, o Caio Levaskoff, o Dalpian, Alex Unger, tem alguns dos trabalhos meus que estão nisso aí. Enfim, quando vocês acordarem de manhã, vocês vão botar aqui sua xícara de café, depois vão botar a calça
eles vão botar a camisa e a meia. Esses 3 não se falam, esses 4 não se falam, ou seja, são G igual a 1, G igual a 2, G igual a 3, G igual a 0. E eu fico aqui, obrigado.